Bom, eu trouxe aqui a pesquisa da Brascom sobre o censo de diversidade. E aqui eu tô com a minha colinha, porque são muitos números, então eu tive que trazer aqui pra gente discutir um pouco. Por quê? Eu achei muito interessante algumas coisas assim que eu notei ao fazer essa pesquisa. E uma coisa que eu tava conversando com a Roberta, antes da gente conversar, é a dificuldade que a gente tem de encontrar números atualizados. Sim. Porque a gente, né, enquanto eu tava fazendo a pauta para esse episódio, eu tava procurando números, pesquisas que eu pudesse embasar pra gente trazer dados, né, recentes para esse episódio. E quase não tinha, principalmente aqui no Brasil. E a pesquisa mais recente que eu achei foi a da Brascom. Sim. Então, eu acabei trazendo esses números. Eu acho que também esse é outra coisa importante pra gente pensar, como faltam dados, sim, pesquisas voltadas para isso aqui. Mas uma coisa que me atentou é que muitas pesquisas e relatórios, artigos escritos para a parte de diversidade se focam muito na questão da mulher. De a mulher na tecnologia ou pessoas negras na tecnologia. Em primeiro lugar, a mulher, em segundo, as pessoas pretas, né? E o restante meio que fica de fora. É um recorte porque não tem dado. Não tem dado. Exatamente. Sobre, não tem estratificação, não tem como extrair esse dado. Não tem dado e talvez sejam pessoas que também ficam mais marginalizadas na sociedade. Sim. Então, assim, são pessoas também que precisam mais de inclusão. Então, esses dados me chamaram muita atenção, né? Quando a gente pergunta, né, o que veio nesse relatório, da porcentagem das empresas. Então, 34,2% são mulheres, LGBT são 10,9%, 15,5% são pessoas pretas e 3,7% são PCDs. Esse é o censo, né? É o censo. E aí vale só dizer que o censo é pesquisa primária, foram mais de 20 mil respondentes, sim, pessoas de empresas de tecnologia. Legal. Trazendo esses detalhes aí a gente também coloca depois na legenda do podcast e tal. Mas, assim, a gente vê um avanço muito grande na questão das mulheres, mas a gente vê que os outros casos, assim, são bem menores os números, né? As pessoas pretas a gente vê também que tá tendo um avanço, né? Já são 15,5%. Mas o número ainda é muito desigual comparado à população do Brasil, né? Porque a gente vê, né, que tem a luta, né, o feminismo, como a gente tem chamado mais atenção para isso nos últimos tempos na sociedade. Então, a gente vê que as mulheres estão muito mais à frente do que o restante, né, da sociedade. Algumas provocações aqui pra gente. E ainda tem mais coisas. Então, assim, mais de 60% dos cargos de liderança ainda são de homens. Mas as pessoas pretas são 21%. E desses 21%, só 16% são mulheres pretas. Então, quando você pega o recorte ainda de mulheres pretas, são menos ainda. Sendo que a maior parte da população são as mulheres pretas. Exatamente. Então, assim, são dados que o número populacional não reflete no mercado de trabalho. É um índice claro da desigualdade no país. Eu não sei se tem aí na sua colinha, vamos ver. Mas a gente tem, no censo, acho que é um dado legal, que tem a comparação com o mercado de trabalho nacional. Uhum. Porque não é uma questão só de tecnologia. Sim. E esse ponto é extremamente problemático, porque é isso que o Danfo colocou aqui na mesa, assim. Ele não reflete, o mercado de trabalho geral e o de tecnologia não reflete, não é espelho da nossa sociedade. Exatamente. Né? Porque a maior parte da população já é preta. Então, e a gente vê que a maior parte é mulher. É mulher, sim, exato. E a gente vê que eles já não ocupam a maior parte do mercado de trabalho. E daí, quando a gente vai pro setor de tecnologia, é menor ainda. Então, assim, acho que tem um primeiro ponto. Vamos ser um pouquinho só esperançoso otimista aqui. Sim, sempre. É que tá melhorando. O ponto... Houve avanços, né? Houve avanço. O ponto é que tá lento essa demora, né? Então, pra gente conseguir equalizar 50-50, assim, são acho que décadas. Eu acho que esse número talvez possa sofrer algum impacto ainda nos próximos anos.
Infelizmente, com todas essas coisas, chegada da inteligência artificial, demissões, enfim, eu acho que... E aí é por isso que a gente precisa se organizar em termos de sociedade, de comunidade, se encontrar em esses grupos de afinidades para não deixar essa pauta cair. Uma das metas da Orgulho Tech é a gente não falar de diversidade LGBT só em junho. Né, de continuar falando isso. A gente só fala da pauta racial em novembro. A gente só fala de mulheres em março. E aí, no resto do ano, guarda todas as coisinhas e não se toca mais nesse assunto. É muito, tipo, o que eu falo, né? É pra gringo ver. Eu vou lá, mostro... Tem que evangelizar, né? Tem que espalhar a palavra. Assim, essa discussão tem que estar sempre ali rolando. A gente tem que trocar e sobre... todas as questões, né? Acessibilidade, PCD, enfim. Acho que sobretudo. Acho que tem uma provocação pra gente, que é mais ou menos na linha do que eu falei. O que a gente vai fazer pra galera que tá entrando no mercado de trabalho? Que é essa também, sabe? A gente vai deixar a onda, né, destroçar tudo que foi construído? Não, acho que a gente precisa seguir pautando, criando, provocando, fomentando e encontrando as lideranças aliadas também da agenda. Perfeito. Porque o top-down, no final das contas, ele também é muito importante. E falando em liderança, aqui outra coisa que eu achei muito interessante é da relação das mulheres com filhos por hierarquia. Porque a gente vê que a maior quantidade das mulheres com filhos estão nos cargos mais baixos, né? De entrada. Isso. E daí, quando vai chegando em diretor, gerente, coordenadora, a maior parte das mulheres não tem filhos. Então, daí, eu tava conversando, né, com a Gil, ela até falou, é o ovo antes da galinha ou a galinha antes do ovo? Essas mulheres estão nesses cargos porque elas não têm filho ou não ter filho que possibilitou elas estarem nesses cargos? É a fala daqueles ex-CEO problemático que não teriam uma mulher CEO porque... a questão da maternidade, ela sempre entra muito forte nessas questões, mesmo nos cargos mais embaixos, né? Talvez esse seja um dos maiores preconceitos da mulher no mercado de trabalho, é achar porque engravida, porque vai se afastar. Então, se você não tem essas comunidades trabalhando essa pauta, essas pessoas, né? A fala daquele cara reverberou muito e todo mundo se posicionou. E é isso, tem que se posicionar mesmo. Porque se a gente não continuar falando dessa coisa, vai ter esse viés acontecendo no mercado de trabalho sempre.